O nariz, além de ter uma importante função na respiração, também é a estrutura mais central e mais anterior da face, e, portanto, tem uma grande contribuição no rosto mais bonito e harmonioso. Por conta disso, é que muitas pessoas têm, ou já tiveram, o desejo de realizar uma cirurgia plástica no nariz. Você é uma dessas pessoas? Se sim, então você está no vídeo certo. Meu nome é Sérgio Segundo e no vídeo de hoje eu vou responder para vocês 7 perguntas que as pessoas mais fazem sobre rinoplastia. Ficou interessado? Então bora conferir o vídeo. Primeira pergunta: o que é a cirurgia de rinoplastia? A rinoplastia, ou cirurgia plástica do nariz, é uma cirurgia que tem como objetivo melhorar o formato e a aparência do nariz. Então ela é diferente, por exemplo, de outras cirurgias que têm como objetivo melhorar a função do nariz, como por exemplo a septoplastia, para a correção de defeitos do septo nasal, e a redução das conchas nasais, a chamada turbinectomia. Segunda pergunta: qual é a indicação da rinoplastia? A rinoplastia é uma cirurgia que tem como indicação a melhoria estética do nariz. Então, ela é indicada quando você tem alterações na estrutura do nariz que prejudicam a sua aparência. E que alterações são essas? Bem, a gente tem, por exemplo, alterações na ponta do nariz, como a ponta do nariz caída, que piora quando a pessoa sorri, ou então a ponta do nariz arredondada e sem definição, que é chamada às vezes de nariz em batata. Outra coisa que pode acontecer também é o nariz com aquela base muito larga, que é essa distância entre uma asa nasal e a outra. Existem também alterações do dorso do nariz, como uma proeminência, a chamada giba nasal. E também a gente pode ter uma alteração na parte óssea do nariz, que é essa parte mais alta aqui entre os olhos, que pode ser muito larga também. Então essas alterações, entre outras que eu não vou falar aqui no momento, são todas indicações de realizar a rinoplastia. Terceira pergunta: como é a anestesia na rinoplastia? Bem, na rinoplastia, assim como em qualquer outra cirurgia, existe um pouco de sangramento. Além disso, a respiração espontânea pela boca e pelo nariz fica prejudicada por conta da cirurgia. Por esses motivos, é que na rinoplastia, a anestesia quase sempre vai ser anestesia geral, com a intubação do paciente pela boca, para proteger as vias aéreas do sangue que poderia cair nos pulmões e para garantir a respiração durante a cirurgia. Além disso, ainda tem a vantagem do paciente ficar em sono profundo, o que vai fazer com que ele não sinta nenhuma dor e nem se lembre de nada do que vai acontecer durante a cirurgia. Quarta pergunta: como é o corte na rinoplastia? Bem, o corte na rinoplastia, ou na verdade a incisão, vai depender de qual modalidade de rinoplastia vai ser realizada, que são basicamente duas: a rinoplastia fechada e a rinoplastia aberta. Na rinoplastia fechada, que é utilizada para pequenas correções no nariz, em especial na ponta do nariz, as incisões são apenas por dentro do nariz, então não há cortes na pele. Mas ela é uma modalidade bem menos utilizada justamente por não permitir grandes correções no nariz. Já na outra modalidade, a rinoplastia aberta, além das incisões por dentro do nariz, você tem incisões na pele, bem pequenas, que podem ser de 1 a 3. Uma delas é aqui nessa parte mais baixa da columela, que é essa ponte que separa uma narina da outra, e pode haver mais 2 incisões abaixo das asas nasais. Isso quando é realizada a alectomia, que é a redução das asas nasais. Independente de ser 1 a 3 incisões, são incisões bem pequenas e que cicatrizam muito bem, então tendem a ficar imperceptíveis. Quinta pergunta: o que é a rinoplastia estruturada? Bem, o formato do nariz ele é dado basicamente pelos ossos nasais, na sua parte mais superior, e na parte mais inferior pelas cartilagens nasais. Quando essas cartilagens nasais não são capazes de dar o formato adequado ao nariz, então elas precisam ser reforçadas ou estruturadas. Daí o nome rinoplastia estruturada. E para fazer esse reforço é necessário retirar pedaços de cartilagem de outras regiões, como por exemplo o septo nasal, que é uma parte bem profunda do nariz, ou então as orelhas, e por último também as costelas, que são muito utilizadas para fazer essa estruturação do nariz justamente por fornecerem uma cartilagem de mais resistência e em maior quantidade, o que é muito útil naqueles casos em que é necessário fazer grandes alterações no nariz. Sexta pergunta: o que é a rinoplastia ultrassônica? Bem, durante a rinoplastia, quando se deseja modelar a parte mais superior do nariz, para deixá-la mais fina, por exemplo, é necessário fazer pequenas fraturas nos ossos nasais, as chamadas osteotomias, que é para conseguir mobilizar esses ossos e moldá-los
da maneira desejada. A maneira mais tradicional de fazer essas osteotomias é utilizando uma estaca de metal fina e afiada e um martelo com movimentos precisos e suaves, que é para conseguir cortar o osso de maneira adequada. Porém, essa não é a única forma de fazer isso. Existe um outro aparelho, o chamado piezoelétrico, que utiliza ondas de ultrassom, daí o nome rinoplastia ultrassônica, para cortar o osso de uma maneira até mais precisa. E essa rinoplastia ultrassônica ela é muito superior à tradicional? Olha, no dia a dia, a rinoplastia tradicional, com martelo e osteótomo, ainda é muito utilizada e com resultados muito bons. Então eu diria que não existe uma grande superioridade dessa rinoplastia ultrassônica em relação à rinoplastia tradicional. Sétima pergunta. Qual é o tempo de recuperação da rinoplastia? Bem, se nós formos falar de tempo para retorno às atividades, é por volta de 15 dias, que vai ser o tempo necessário para a cicatrização das incisões, para a retirada dos pontos e também para a retirada dos splints, que são pedaços de plástico que são colocados dentro do nariz durante a cirurgia, para evitar a formação de hematoma no septo nasal, e também para a retirada da tala nasal, que é tipo um gesso que é colocado nessa parte mais superior do nariz, naqueles casos em que é necessário fazer a osteotomia do nariz. Além disso, depois de 15 dias, algum possível hematoma que tenha se formado ao redor do nariz já vai ter se resolvido. Agora, em relação ao inchaço na parte mais externa do nariz, esse pode levar até 2 meses para desaparecer completamente. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Se sim, então deixe o seu like, que é para dar aquela força, e escreve aí nos comentários se você tiver alguma dúvida sobre rinoplastia. E se quiser saber mais sobre cirurgia plástica, também já se inscreve no nosso canal. É isso aí e até a próxima. Tchau!